Boa noite, abençoados, beleza? Hoje com o MC Mensageiro aqui, diretamente do Acre. Vai dar aquela entrevista bacana aqui pra passar pra vocês. Vamos ver quem tá na área aí. Nilson, Deus abençoe. Boa noite, galera. Deixa eu ver se o irmão aparece. Salve. Opa, vou desativar a net aqui. Aí, o irmão mensageiro entrou. Bora lá, vou colocar você aqui. Só agitar. Boa noite! Boa noite, minha amiga. Graça e paz. Graça e paz. Vamos ver como é que tá o sinal. Aqui tá tranquilo, tá chegando bacana. Aqui não, aqui eu não. Agora sim, agora você tá se movimentando. Vamos ver. Eu acho que devido à distância vai ser assim mesmo, gente. Pra mim, pelo menos, eu não vejo ele se movimentar. Mas se você tá me ouvindo bem, Tô sim. tá certo então. Eu vou fazendo as perguntas, então. Quero deixar uma boa noite aqui pro Mano Doca também, que tá aí. Vamos fazer live essa semana. E Mano Doca, né, cara? Que show. Olha, eu tô conhecendo vários rappers através da sua live, né? Alguns rappers que eu não conhecia e cada história linda, né? Cada história de vida mesmo, né? E isso tem me inspirado, cara. Eu agradeço a você, agradeço a vida dessas pessoas também, né? Ainda não vi live falando sobre teologia com você, né? É porque eu trabalho bastante, né? Apesar de morar num estado pequeno, num estado um pouco distante, mas eu sou um cara muito ativo na minha área profissional. Eu trabalho de dia, trabalho de noite, né? E quase não tenho tempo de estar assistindo, mas o pouco tempo que eu tenho aproveitado, né? Suas lives são muito boas, muita informação, né? Muita gente boa que tem aparecido aqui, que eu tenho conhecido, né? E estou curtindo, estou seguindo o Instagram dessa galera, tô curtindo o YouTube, né? Me inscrevendo e aprendendo também. que bênção! Que bom estar ouvindo isso. Isso me traz ânimo, sabe, de continuar, sabendo que a história de outras pessoas te inspira e tal. Você falou que o seu trabalho, você é muito ativo. Qual é a tua área de trabalho? Eu sou montador de móveis, trabalho para Móveis Gazinha aqui no Acre e faço serviço particular também, né? Ah, que legal. Aqui no Rio Grande do Sul tem bastante procura por esse trabalho aqui. Eu sei. Eu conheço algumas pessoas daí. Que legal. É porque, que nem assim, tem um cara, por exemplo, que trabalha para 5 lojas na cidade, porque não tem um bom montador, entendeu? Então eles não dão conta, Uhum. assim, é só com. A gente tem que agendar dias e dias antes para vir o montador. É bem puxado. É bem complicado. Eu sei como é que é. E assim, conta pra gente, como que foi sua conversão? Amém. Primeiro eu gostaria de me apresentar, né? As pessoas estão me vendo aí como MC Mensageiro, né? Você me conheceu como MC Mensageiro através do Rapper de Bem, meu amigo, meu irmão, né? Quero mandar um abraço para ele. Ele não está podendo assistir a live agora, porque ele está sem internet agora no momento. Mas ele mandou um abraço aí, né? Diz que está orando para que dê tudo certo, para que a gente venha trazer uma boa palavra para as pessoas que vão assistir essa live, né? O meu nome é Adenilson Charife. Eu sou de uma família do interior do Acre, né? Eu sou de Cruzeiro do Sul, na parte mais ocidental do Acre, né?
praticamente o penúltimo município. E depois de um tempo, eu mudei para cá, para Rio Branco. A minha conversão foi o seguinte: eu, com 10 anos de idade, eu ia para a igreja, uma igreja batista tradicional. Minha mãe, ela era crente dessa igreja, e eu tinha 8, 9 anos. Minha mãe sempre me levava. E chegou um certo momento, quando eu tinha 10 anos de idade, eu observei as pregações e eu comecei a sentir aquele desejo no meu coração de aceitar Jesus, com 10 anos de idade. E eu queria aceitar Jesus e fiquei com aquilo na cabeça e esperei o próximo culto. E aí, quando teve o próximo culto, né, eu comecei a ficar nervoso, porque eu queria que o pastor fizesse um apelo rápido, né, e não terminava o culto, eu fiquei ali aperreado. E no final do culto ele fez o apelo e eu levantei a mão, fui lá na frente, fiz a oração, né, de conversão. E alguns meses depois eu me batizei, com 10 anos de idade. É interessante eu falar sobre a minha conversão com 10 anos de idade, é que pouco tempo depois eu estava fazendo uma coisa que a gente faz aqui no Acre, eu creio que tem aí no Rio Grande do Sul também, chama-se célula, né? A visão Uhum. celular, ela está em todo o Brasil, na verdade, está em várias partes do mundo. Desliga o E, seu tamanho. Pode falar. e a visão celular chegou aqui, no Acre, depois de muito tempo. Mas quando eu me converti com 10 anos de idade, eu montei uns bancos no quintal da minha casa, chamava meus primos e obrigava eles a ficar sentados ali para me pregar para eles, com 10 anos de idade, né? E aí foi muito bom, porque essa minha experiência que eu tive com Deus, quando era muito novo, me fez entender um pouco mais a vida. Mas, infelizmente, com 12 anos de idade, eu me desviei, né? Com 12 anos de idade, eu conheci o álcool, né? Alguns parentes meus que saíram daqui da capital do Acre e foram lá para a cidade onde eu morava, eles eram pessoas divertidas, né? Já eram maiores, né? E eram adolescentes mais velhos. E eu achava muito bonito, porque eles dançavam, né? Dançavam Michael Jackson, dançavam break, que a gente chamava de Blake, né? Nesse tempo. Eu não entendia o que era essa cultura ainda, né? Mas eu fui envolvido por esse momento, aos meus 12 anos de idade, onde tinha Michael Jackson, tinha festas, e eu queria participar disso. Eu acabei me afastando da igreja. E aí eu fiquei afastado de Deus e da igreja por muito tempo, por muitos anos. Até os 29 anos de idade, na verdade. Eu fiquei dos 12 anos até os 29. Então eu passei por muita coisa durante esse tempo. Eu conheci a cultura hip hop através da televisão, através desses meus parentes que foram para Cruzeiros. Eu me mudei para Rio Branco, para a capital do estado, né, daqui do nosso estado. E aqui já tinha algumas pessoas que dançavam o break. Não sei se você conhece break, né? Você Sim, conhece rap, deve conhecer break. com certeza. Então, eu comecei a dançar com 14 anos de idade. Aqui tinha esse movimento já, porém não era um movimento politizado, era um movimento cultural. As pessoas não conheciam direito a cultura, elas só conheciam a dança. E eu amava muito essa dança, eu participava de rodas, a gente chamava de roda de break aqui, igual em São Paulo, né? Tinha na São Bento. Aqui no Acre também tinha, na década de 90, mais ou menos, aí, 93, 94, eu comecei a dançar nas rodas de break, comecei a dançar nas rodas de break que tinha nas boates aqui também, e formei uma dupla, eu e meu irmão. Nós formamos uma dupla de break, e a gente dançou por muitos lugares. E aí eu passei a conhecer a cultura hip hop com o tempo, fomos descobrindo, fomos entendendo o que era a cultura hip hop, e chegou um momento que eu e mais alguns amigos meus, a gente foi até o estado vizinho, Rondônia, e conversamos com alguns amigos nossos de lá de Rondônia, que eles já tinham organizado o hip hop, eles tinham um movimento de hip hop organizado. Então, dois colegas meus que foram lá trouxeram essa ideia para cá. E aí eu comecei a entender, a compreender essa cultura, né, hip hop, que é uma cultura que tem 4 elementos, não tem só o rap, não tem só o break, né? Esses 4 elementos juntos, eles fazem um movimento. E a gente começou a atuar nesse movimento não só como dançarino, né? A gente começou a importar o que o rap dos anos 90 pregava, né? Que era a revolução, através das palavras,
a revolução através das atitudes. Então, eu comecei a ter o pensamento revolucionário, comecei a estudar alguns livros, né? Eu já estava distante da escola, eu já trabalhava, né, nesse tempo, né? E isso que eu estou contando é mais ou menos uma carreira de 10, 12, 13 anos, mais ou menos. Chegou um momento que eu me tornei um dos líderes do movimento hip hop aqui no Acre, né? E aí a gente conseguiu crescer muito aqui como movimento, como cultura, né? Fiz muitas amizades, fiz inimizades também, né? Já pedi perdão para muita gente, né? E depois que a gente fez, né, que a gente participou, que a gente organizou esses movimentos, né, esse movimento hip hop, dentro dele a gente fazia outros movimentos, chegou um momento que o negócio ficou sério, né? Eu mais alguns amigos meus, a gente se reuniu e a gente começou a entender que somente falar sobre revolução, somente falar que o poder para o povo pobre tem que ser verdadeiro, que a gente tem que tomar o poder dos políticos que estão oprimindo as pessoas, né? Teria que ter um outro meio, porque somente cantar músicas, né? Eu já tinha parado de dançar nesse tempo, eu passei a cantar só o rap, né? E a gente começou a entender que não era só isso, não era só a cultura não ia mudar. Então a gente quis formar um grupo revolucionário onde a gente pudesse se armar, na verdade. A gente queria fazer um grupo paramilitar, né? Eu não sei se as pessoas que participaram desse movimento estão aqui na live, né? Ou vão ver depois, mas graças a Deus está todo mundo vivo, graças a Deus. Então a gente quis fazer esse grupo revolucionário armado, um grupo paramilitar. A gente fez algumas ações aqui no Acre que deu o que falar, né? A gente falou de políticos diretamente. A gente gravou um CD de um amigo meu, né? Nesse tempo, que era o rapper de Deus. Hoje ele canta, mas ele canta mais esporadicamente. Ele não canta mais que nem antigamente. Ele fazia muita gravação antes, né? Fez 2 CDs, né? E agora ele, como ele é um agente penitenciário, ele quase não tem tempo, né? Ele parou mais. Mas a gente fez esse CD. Esse CD falou de policiais. A gente falou o nome de policiais. A gente falou sobre o Esquadrão da Morte que teve aqui no Acre, né? Esse Esquadrão da Morte causou muitos problemas, né? A justiça prendeu um cara chamado Delbrando, né? Que era um coronel daqui da Polícia Militar. Hoje ele tá solto, ele está enfermo, né? Uma pessoa doente. Parece-me que ele até é cristão agora, né? Mas a gente falava desse Delbrando, né? A gente falava dos governadores, né? O governador do Acre, que na época era Jorge Viana. E falamos de alguns policiais que tiveram problemas com as ações deles, né? E aí a gente acabou falando desses policiais e a gente começou a querer organizar pessoas para que a gente fizesse esse movimento, né? Esse grupo paramilitar. Graças a Deus a gente não conseguiu comprar armas, né? A gente não tinha dinheiro para isso, né? E não fizemos, né? Mas deu muito problema, né? O CD que a gente fez, né? Eu participei, fiz só uma música desse CD. Ele foi muito bem elaborado, né? Foi um negócio muito bem feito, porém tocava no nome das pessoas e acabou rendendo vários processos, né? Isso fez com que a gente se apartasse. Nesse meio tempo, o movimento hip hop daqui do Acre ele já estava dividido, já tinha o movimento hip hop gospel, MHG, né? Já tinha 2 movimentos hip hops que se separaram e eu fiquei ainda no movimento hip hop que a gente chamava de Centro Acreano de Cultura Hip Hop, que ainda existe hoje, né? Porém, nesse tempo, eu passei por essa fase, né, de querer fazer revolução, de querer pegar em armas, e me frustrei muito, né? E durante esse tempo eu tive relacionamento com uma mulher, onde eu tive meu primeiro filho, inclusive hoje ele está fazendo 25 anos, né? Está completando 25 anos, o meu filho mais velho. Tenho muito orgulho dele, o Felipe. Mas assim, amém. Mas assim, eu tive o relacionamento com a primeira mulher e nós nos separamos. E aí eu tive um relacionamento com uma segunda mulher, né? E foi muito conturbado e separamos também por causa
por causa de emprego, que eu entrava no emprego, saía, era muito difícil, sempre foi muito difícil, né? Hoje que está mais fácil, graças a Deus, né? Deus tem me abençoado. E aí, quando eu tive o segundo relacionamento, essa segunda moça, ela teve um filho meu. E essa criança, eu tinha muito cuidado com ele, porque era o meu segundo filho, né? O filho mais novo. E aí ela ia embora, voltava. Eu sei que a gente acabou separando, né? E aí eu já bebia muito, eu tinha problema com álcool. E aí foi quando eu me afundei mesmo no vício do álcool, me afundei muito no vício do álcool, a ponto de não trabalhar mais. Né? Eu acabei tendo uma vida de mendigo, né? Eu morava num barraco de madeira, que ele media 4 metros por 2,5, só dava minha cama e uma geladeira que eu tinha, né? Eu bebia muito, eu acordava, bebia, dormia, às vezes eu pedia dinheiro para alguém. Eu só não vivia na rua, nas ruas, mas eu vivia no local que eu moro hoje, era o local que eu morava antes, nessa casinha, né? E aí eu me afundei muito nos vícios, porque eu tive 2 separações, é, eu tive a decepção de não conseguir fazer com que a sociedade mudasse através das minhas ações como revolucionário, né? Estudei alguns livros que falavam sobre isso, né? Que, é, a, por exemplo, Mao Tse Tung, né? Um livro que eu li do Mao Tse Tung que fala sobre comunismo, sobre a vida numa sociedade mais justa. E eu via que a minha sociedade não era justa e eu tinha uma mágoa muito grande. Então me afundei no álcool e não tinha mais, né, não tinha mais uma pessoa para se relacionar comigo, uma pessoa amiga, né, uma esposa, na verdade. Até então eu só tinha me juntado com essas 2 moças, eu não tinha me casado, né? E ainda não tinha o entendimento do que era um relacionamento entre 2 pessoas, na verdade. Porque eu era um cara que estava perdido nas ideias, porque eu tinha as ideias firmeza, eu era revolucionário, eu queria mudar a situação do meu país, do meu estado, porém eu me perdi porque eu me decepcionei. Né? As pessoas diziam para mim, MC, me chamavam de MC desde os 16 anos de idade. Né? MC, tu é um cara que tu faz, tu é um cara que tu faz letra, tu é um dos melhores letristas daqui do Acre, tu é um dos melhores rappers daqui do Acre. Eu ficava feliz pelo que a pessoa falava, mas ao mesmo tempo eu ficava triste porque eu tinha uma vida miserável, eu era uma pessoa muito pobre. Né? Eu passei por uma fase muito triste, né? Que eu fiquei muito pobre, eu bebia muito, eu era entregue às bebidas. E aí passou esse tempo, né? Eu já estava vivendo praticamente como um mendigo. E a minha irmã, ela é professora e ela conseguiu uma vaga de diretora num colégio próximo da minha casa. Né? E ela sabia que eu vivia bêbado, né? Os meus familiares até se afastaram um pouco de mim, porque eu fazia vergonha para eles, eu era muito ignorante quando eu estava bêbado, eu falava coisas que não deveria falar, e eu vivia só nesse tempo. A minha irmã, que é cristã também, ela assumiu uma escola como diretora, e ela veio até a minha casa, e disse, mano, tu tá desempregado, eu queria que tu trabalhasse na minha escola, por mais que a empresa terceirizada não te contrate, eu tiro do meu salário e te pago. Aí eu fui trabalhar, ainda bebendo todos os dias, eu bebia todos os dias. Se eu não bebesse à noite, pelo menos um copo de bebida, eu não conseguia dormir, eu ficava acordado a noite todinha, de tão viciado que eu estava, né? Mas eu fui para a escola da minha irmã, ajudar a limpar a escola, né? Eu fui ser um zelador lá. Num certo dia, eu tinha passado o final de semana em casa bebendo, né? Eu bebi na sexta, no sábado e no domingo, na segunda eu não conseguia comer nada. O meu estômago estava péssimo, a minha cara estava péssima. E uma mulher, chegou na porta do colégio, eu estava na portaria nesse dia. Eu estava recebendo as pessoas que entravam e saíam da escola, né? Uma pessoa que estava vendendo linha telefônica, ainda estava vendendo, né, linha telefônica. Hoje em dia ninguém vende mais, né? Hoje é a internet, né? Contrata a Sim. internet, já vem com a linha e tal, tem essas paradas. Mas eu estava lá de ressaca, né, decepcionado, como sempre, na minha vida, porque nada tinha dado certo, né? Eu tinha sido cara revolucionário, fui considerado o Eduardo do Acre, né? Algumas pessoas me consideraram assim, né? Você sabe quem é Eduardo do Facção Central, né? Não sei, Tadeu. O cara é bom. Sou fã dele ainda.
É doutor Eduardo agora. Mas é isso aí. Eu estava lá naquela portaria, aquela mulher chegou, né? Aí começou a me oferecer uma linha telefônica. Você quer contratar uma linha telefônica para sua casa e tal? Na hora que ela falou isso, eu me lembrei do meu barraco, de 4 metros por 2,5. Aí eu pensei, cara, uma linha telefônica para um cara que não tem nada e mora num barraco de 4 metros, não tem. Eu digo, olha, senhora, eu não preciso de telefone não, porque eu nem moro direito, eu só durmo na minha casa, né? Aí ela, do nada, ela perguntou assim, ó, o irmão é crente? Você imagina a pessoa olhando para minha cara, eu com cara de ressaca. Eu estava fedendo a álcool ainda, eu não estava cheiroso, eu estava com mau cheiro. Né? Por mais que você tome banho, né, você passar 3 dias bebendo, o mau cheiro ainda vai exalar do seu corpo, da sua boca, porque está no organismo aquilo ali, né? Litros e litros de álcool. Né? E ela perguntou isso. Quando ela perguntou isso, eu me lembrei de quando Deus tocou no meu coração aos 10 anos de idade, quando Deus me chamou. E aí eu disse para ela o seguinte, olha, eu ando na igreja às vezes, né? Aí ela disse, olha, eu não te conheço. Aí começou a revelação. Eu nunca fui fã de revelação. Pessoa que vem com revelação para mim, né? Desde quando eu era do mundo, eu dizia que era mentira. Eu não acreditava, né? E aí ela disse, olha, eu não sei quem é você. Nunca lhe vi. Mas o Deus que eu sirvo está falando que você está passando por isso e por isso. Ela começou a falar de coisas que eu estava passando, né? Ela falou, você está sozinho, você tinha esposa e você não tem mais. Você está longe do seu filho, que você ama, e foi tirado de você. Você tem desejo de fazer várias coisas e não consegue, né? Mas o Deus que eu sirvo, ele está falando algo para mim. Aí ela começou a falar de coisas que eu sentia, já não era de coisas que eu estava passando. Aí começou a mudar a história, porque até então, enquanto ela falava o que eu estava passando, eu dizia, o diabo vê. O diabo vê que eu bebo cachaça, que eu sou um derrotado, que eu sou um alcoólatra, que eu sou alcoólico. Então, para mim, tanto faz. Pode ser o Satanás falando, não estou nem aí, não. Mas ela começou a falar coisas que estavam no meu coração. Ela disse, olha, eu não conheço você, eu não sei quem você é, mas o Deus que eu sirvo está falando o seguinte, você tem vontade de fazer isso aqui, você tem vontade disso, você tem vontade disso. Aí, eu digo, meu Deus, o que essa mulher está falando? Coisas que eu não falava nem quando eu estava bêbado para as pessoas, né? Uma das coisas que eu passava, às vezes, pelo supermercado e via, era um casal de mãos dadas, às vezes, já de idade. E eu ficava dentro do meu coração falando, poxa, que bonito, cara. Que bonito. Mas eu, com a minha boca, eu falava, não, eu sou garanhão, eu quero ter várias mulheres. Não é mesmo um cara bêbado, um cara viciado, que ninguém queria, entendeu? Nessa fase, ninguém me queria. Um cara que bebe todos os dias, um cara que não tem nem roupa direito, né? Eu estava vivendo que nem mendigo, praticamente. Então, eu pensava dessa forma, mas eu falava de outra, né? E aí ela falou, olha, a esposa que tu está esperando, Deus vai te dar. Aí ela falou o seguinte, olha, Deus está falando para mim o seguinte, que você tem que buscar ele da forma que ele quer e não é da forma que você quer. Aí ela repetiu de novo, é da forma que ele quer, não é da forma que você quer. Aí eu fiquei, meu Deus, por que essa mulher está falando essas coisas? Aí ela pediu para mim ler. Olha, quando você chegar em casa, você tem Bíblia? Eu digo, tenho. Leia Mateus capítulo 7, versículo 7. Aí eu, tá bom. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Passou o resto do dia. No outro dia eu fiquei com aquilo na cabeça. No terceiro dia eu fiquei com aquilo martelando na minha cabeça. Que ela tinha falado aquelas coisas. E aí eu parei e fui ler. Digo, eu vou ler o que tem em Mateus capítulo 7, versículo 7. Aí diz, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Porque o que pede é dado. O que procura acha. O que bate é aberto. Aí eu continuei lendo. Né? Eu não fiquei só nisso. Poxa, eu vou pedir, né? O que é que eu quero? Aí a continuação do texto fala, porque vocês, sendo homens maus, quando seus filhos pedem um pão, vocês não vão dar uma pedra. Quando seus filhos pedem um peixe, vocês não vão dar uma serpente. Se vocês, sendo homens maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas a vocês.
Nesse momento eu entendi que Deus é meu pai. Até então eu achava que Deus nem tinha comigo, não queria saber de nada. Houve momentos que eu achei que Deus não existia, depois de ter tido experiência com Deus aos 10 anos de idade. Em outros momentos, eu me perguntava se Deus existia, por que eu estava vivendo aquilo, por que as pessoas vivem dessa forma. E antes disso acontecer, eu estava num momento de crise e eu comecei a me desesperar, né? Isso antes desse acontecimento, alguns meses antes. Eu estava dentro do meu barraco, eu tinha usado droga, eu tinha bebido, e aí eu comecei a procurar um papelote que eu tinha deixado no canto e não encontrava. Eu sabia que aquele papelote, ele não estava lá, mas eu queria encontrar aquele papelote. Então eu comecei a me desesperar e comecei a me desesperar, e aquela coisa ruim no meu coração, e eu me ajoelhei e comecei a perguntar, meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou vivendo isso? Eu não aguento passar por isso, eu não aguento isso. Aí eu me lembrei do telefone de um amigo meu que trabalhava junto comigo nesse tempo, ainda trabalhava, né? E aí eu liguei para ele, isso era de madrugada, ele me atendeu. E aí eu disse, olha, eu quero desistir da minha vida. Eu não aguento mais isso. Aí o que você está sentindo? Eu não sei, eu estou sentindo uma coisa muito ruim e eu não quero mais isso. Aí ele orou por mim e naquele momento eu dormi. Eu me lembrei que eu falei com Deus nesse dia, foi de uma forma muito sincera. Eu bêbado, né? Ali, loucão. Eu falei de uma forma muito sincera com ele. Por que eu estava vivendo daquela forma? E aí, quando ela falou essas coisas que eu li, eu entendi que Deus é meu pai. E o que eu preciso, ele me dá. Eu queria mudar o mundo, né? Tem o DVD que eu gravei há alguns anos atrás, eu falei essas palavras. Eu queria mudar o mundo. Mas, na verdade, o que eu precisava mudar era o meu coração. Né? E aí, nesse momento que eu entendi essas coisas, que eu entendi que Deus é meu pai, eu entendi que eu precisava mudar o meu coração, porque o meu coração, ele era, como é que eu posso falar? Ele era um coração amargurado, só tinha amargura. Né? E aí eu passei a entender que essa amargura tinha que sair, que essa revolta que eu tinha, né? Até porque a revolta que a gente aprendeu a ter, revolta na nossa adolescência, dos anos 90, foi a revolta revolucionária, né? Mas essa revolta passou a morar no meu coração. Então, todas as coisas para mim eram revoltosas. A minha vida era revoltosa. Irmão, tem Eu não uma tinha música felicidade. tem uma música do Canto Verbo, que depois eu vou te mandar no WhatsApp, tá? Que fala exatamente sobre Manda. isso, sobre o revolucionário, sabe? Que quer mudar o mundo, quer mudar o governo, quer mudar as pessoas, quer mudar a casa, a família, mas não entende que a maior mudança realmente é o coração. Que bênção. Manda para mim que eu quero escutar esse som. Show. Certo. Então, nesse momento, Keila, eu entendi que Deus é meu pai, que o que eu precisava era só pedir para Ele. E aí, olha só o que é que passou na minha cabeça. No final, né, no final de todo o jogo, que eu tentei todas as coisas, né, por último eu disse, rapaz, eu não tenho mais nada para perder. O que é que custa eu ser crente? Olha a frase que passou pela minha cabeça. Eu não tenho mais nada para perder. Porque eu não tinha mais, né, eu não tinha os meus filhos comigo, eu não tinha mais esposa, eu tinha, eu tinha 2 bermudas, uma calça e 3 camisas. E uma bota velha. Olha a situação que eu estava vivendo. Nesse barraco, eu só tinha isso na minha vida, mais nada. E aí eu disse, cara, não tenho mais nada a perder. Né? Se é de eu morrer bebendo, eu vou ser crente, que é que custa. Né? Na verdade, essa era a primeira atitude que eu deveria ter tomado na minha vida. Eu deixei por último. Né? Eu passei pelo que as pessoas falam, passei pela dor. Eu não vim pelo amor, vim pela dor. Né? Então, ali, depois de ter desistido da vida, né? Na verdade, já tinha desistido da minha vida. Eu estava vivendo só, vou beber e pronto, não tem mais nada para me fazer da minha vida, eu não tenho mais nada, né? E aí eu pensei isso, né? Mas Deus, ele é misericordioso. Eu comecei a ir para a igreja. Comecei a ir para a igreja e tinha a célula de um rapaz, né? Que foi o meu primeiro líder de célula, o Sérgio. Quando eu fui para a célula dele, né?
ele falou sobre o encontro com Deus, né? Quem participa da visão celular sabe que existe esse encontro com Deus, que são 3 dias, né? Do que a gente chama aqui no Acre de retiro. Que no Acre nós temos o retiro de carnaval, né? A gente passa o tempo do carnaval numa chácara, numa colônia, não sei como é que chama aí. Aqui é colônia, chácara. Aqui é retiro também. Eu fui, se eu não me engano, eu fui em 2 ou 3 retiros. 3 retiros eu já fui. Sim, o encontro com Deus é parecido com o retiro, né? Você passa 3 dias, né? Ali sendo ministrado e tal. E aí eu ouvi desse encontro com Deus. Na verdade, eu já tinha tido encontro com Deus, né? Quando aquela mulher falou comigo, era Deus falando comigo. E aí, a partir desse momento, a minha vida mudou totalmente. Eu entendi que Deus era meu pai, que o que eu precisava era só pedir para Ele, que Ele ia fazer para mim, né? E eu comecei a mudar o meu interior. Comecei a ir para a igreja, comecei a ser ministrado na igreja, na célula. Nas primeiras semanas, eu queria todo dia estar no culto, porque eu não queria passar pelo bar. Se eu passasse pelo bar, eu queria beber, né? Então, eu ia para o culto na igreja da frente, lá da minha casa, ia para a igreja lá do outro lado da rua, ia para a igreja lá do outro bairro. Eu ficava correndo atrás de Deus, na verdade. Eu precisava de Deus. Eu estava numa sede muito grande. E aí, passou-se o tempo, chegou o tempo do encontro. Eu fiz encontro com Deus, né? E esse encontro com Deus que a gente teve na minha primeira igreja, eu passei por 2 igrejas, né? Eu me converti e fui para uma igreja, e depois nós formamos outra igreja. Hoje eu estou na segunda igreja, né? Chamada Kadash, a igreja que eu amo demais. Meu Deus do céu, amo demais a minha igreja. É uma igrejinha pequenininha, mas Deus está lá. Deus está com a gente. Ah, eu Queria até prefiro as mandar bem aqui, pequenininhas, eu. é, queria até mandar um abraço aí para o meu pastor Jean Angelim, que é o nosso líder, né? Um homem de Deus, né? E para mim, igreja Kadash, igreja maravilhosa, que eu amo. Mas é isso. Então, eu fui para o encontro com Deus. Para mim, foi um divisor de águas. Para mim, eu entendia as coisas de uma forma. E a partir de quando eu fui para o encontro com Deus, eu passei a entender mais claramente as coisas. Deus já estava ministrando ao meu coração durante os cultos, né? Eu passei, acho que foi 4 meses, depois que eu me converti, até eu passar pelo encontro com Deus. Mas no encontro com Deus, a gente é ministrado de uma forma, mais tempo de ministração, na verdade, né? E aí eu passei a compreender cada ministração que era dada no encontro. Eu pensava, é assim. Eu pensava de outra forma. E comecei a entender realmente o que a palavra de Deus fala. Porque antes de eu me converter, eu li Apocalipse várias vezes. E eu queria ver destruição. Meu negócio era destruição. Meu negócio era ver o fogo descendo sobre a terra e as injustiças sendo queimadas, né? Eu queria ver a guerra, essas coisas. Claro que eu não ia entender, porque eu não estava lendo a Bíblia, sendo guiado pelo Espírito Santo. Eu estava lendo a Bíblia como um livro qualquer, né? Então eu não entendia aquelas coisas, né? E a partir de quando eu fui para o encontro com Deus, eu comecei a perceber, a entender o que Deus fala através da palavra dele, a entender a palavra dele, né? Então, a partir desse encontro com Deus, cada palavra que era ministrada na igreja, eu bebia, assim, entrava na minha vida de uma forma tão intensa, que eu passei... durante esse tempo, eu pensei o seguinte: eu li vários livros, eu tinha um ideal de vida, eu pensava em uma mente revolucionária, uma mente combativa, uma mente que vai contra as injustiças sociais, contra quem está contra a minha ideia. Inclusive, quem é de movimento hip hop sabe que existe um eterno debate, né? E o debate é o seguinte: eu tenho que ter razão, você não pode ter razão. Eu tenho que ter razão, então vou sempre defender a minha razão. Eu tenho que te convencer que eu tenho razão, né? Eu não sei se nos outros movimentos aí para fora, né? Eu já estive até aí no Rio Grande do Sul, né? Que E legal! vi um pouco. Eu tive aí, foi no primeiro, se eu não me engano, foi o primeiro Fórum Social Mundial. Eu tive aí na capital, Porto Alegre. pois é, estive na capital aí do Rio Grande do Sul, passei uma semana, e a gente viu um debate aí também, foi muito parecido com o que a gente fazia aqui no Acre, né? De um defender uma ideia, outro defender outra, né? E, na verdade, eu pensei o seguinte: rapaz, eu tinha esse pensamento, eu tinha essa forma de pensar.
A partir de hoje eu vou abandonar tudo que eu sabia, eu vou abandonar tudo que eu sabia, eu não quero mais saber de nada. A partir de hoje eu vou começar do zero. Quando eu comecei a ir para a igreja, né? Depois daquela mulher ter feito aquela revelação para a minha pessoa, eu pensei isso. Vou abandonar tudo, não quero mais saber de nada que eu sabia. Agora eu vou começar do zero. Inclusive, eu até pensei comigo, né, no meu íntimo. Eu digo, eu não vou mais cantar rap também. Eu vou abandonar o rap, não quero saber de rap, porque tive muito problema, muita dor de cabeça, né? Isso trouxe vários problemas para mim, inclusive separação, né? Então, não quero mais saber disso. Parei. Isso foi só 2 meses, filho. Só 2 meses, esse meu parei. Aí tá. Aí eu comecei a beber a palavra de Deus. A palavra de Deus começou a entrar como água na minha vida. Eu bebia, né? Hoje eu ainda bebo a palavra de Deus, né? Mas naquele tempo, como eu estava no começo, eu estava bebendo. Cada palavra, parecia que Deus estava falando, olhando no meu olho. Olha, filho, é assim. Filho, é desse jeito. Filho, vai por aqui. Eu comecei a entender que Deus, ele é meu pai. Eu entendi que Deus, ele tem um relacionamento com a gente. Né? Não é aquele Deus que você coloca lá no céu, lá longe, e você faz uma oração e daqui 1 ano chega a sua oração lá. Né? Não, na hora que você fala, Deus escuta. É um relacionamento direto. E aí eu passei a abandonar o que eu tinha aprendido no passado e passei a, 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 a entender, a colocar no meu coração tudo que eu estava aprendendo a partir daquele momento. E aí foi quando eu entendi que eu queria mudar o mundo, mas eu não podia mudar o mundo. O que eu precisava de verdade era mudar o meu coração, porque quando eu mudo o meu coração, o mundo inteiro ao meu redor vai mudar. Eu vivi isso. Eu era uma pessoa que as pessoas não gostavam de estar perto de mim. E quando eu me converti, quando isso aconteceu comigo, as pessoas começaram a falar, rapaz, tu tá diferente, o que é que aconteceu? Eu digo, é Deus. É Deus na minha vida. Que Deus ou torceira de cachaça? A gente me chama, olha o nome que os caras me chamavam, torceira de cana. Que Deus, rapaz, tu é crente nada. Diga, eu sou crente agora, né? Tu tá diferente mesmo, tu não tá normal. Eu digo, é Deus na minha vida. E comecei a mudar. Eu tinha um problema com o meu irmão mais velho, que fazia anos que eu não falava com ele, não trocava palavras com ele. Existia uma mágoa muito grande. E quando eu passei a servir a Deus, os meus irmãos começaram a se aproximar de mim de novo. Eu afastava a minha família de mim, né? E depois que isso aconteceu, os meus irmãos começaram a ver o meu linguajar estava diferente, a minha fala estava diferente, o meu semblante estava diferente. Eu não tinha esse semblante aqui, né? Eu não tinha esse ar de sorriso no meu rosto. Eu tinha um ar de tristeza, de raiva, de revolta. Tinha uma irmã da minha igreja que ela confessou para mim, né, numa conversa, ela disse, olha, irmão, quando eu passava perto de ti, eu tinha muito medo. Eu me arrepiava todinha. Aí eu digo, mas por quê, minha irmã? Ela dizia, porque por causa do teu rosto. Aí eu via uma coisa escura por detrás de você. Você tinha um rosto mau, era horrível. Para mim, que você ia me atacar, ia me espancar. Eu digo, meu Deus, eu nunca fui violento. Eu era viciado, claro, mas eu nunca fui violento. Eu nunca entrei no crime, graças a Deus, né? Deus me deu essa graça. Eu sempre fui um trabalhador. Mesmo sendo viciado em álcool, eu sempre fui trabalhador. Meu pai me ensinou isso e eu agradeço muito meu pai. Meu pai dizia, meu filho, você tem que ser homem, você tem que ser trabalhador, né? Eu mesmo com as minhas ideias revolucionárias, com minhas loucuras, eu sempre trabalhei muito, né? E aí eu nunca entrei no crime, né? Nunca roubei, nunca assaltei ninguém, nunca matei, eu nunca trafiquei, nunca fiz nada criminoso na minha vida. Graças a Deus, né? Tem gente que conta o testemunho, olha, eu era criminoso, eu assaltava e tal. Não, nunca fiz isso, né? A coisa mais perigosa que eu fiz foi os rap, né, do meu amigo, que eu participei desse CD, que eu falava da polícia e falava no nome dos policiais, né? Então isso foi perigoso, né? Os policiais queriam matar a gente. E houve policiais que quis ameaçar a gente, não ameaçou diretamente, porque a gente ia processar eles também, né? Mas tiveram vontade, né? Isso é um risco, né? O que eu poderia considerar crime na minha vida foi ter falado o nome dessas pessoas, né?
denunciando elas, dando os nomes, né? E segundo os advogados, né, o delegado que chamou a gente para dar depoimento, ele disse que a gente tem que denunciar, mas a gente tem que dar o nosso nome para a denúncia, né? E a gente fez um CD com o nosso codinome, né? MC Mensageiro. Nesse tempo eu não era MC Mensageiro, né? Era só MC, e o meu colega, né, que era o rapper de Deus, né? Então, o delegado falou, ó, vocês podem denunciar as pessoas, mas vocês têm que dar o nome de vocês, o nome de RG e tal, né? Aí você vai rolar o processo lá na justiça. Não pode ser assim, né? Aí teve toda essa confusão, mas graças a Deus eu nunca fui criminoso, né? Então, é o que aconteceu. Eu passei a mudar o meu pensamento, eu passei a mudar a minha forma de pensar e encher o meu coração do que eu não enchia antes. O meu coração era cheio de mágoa e rancor. E a partir de quando eu comecei a ser ministrado pela palavra de Deus, quando eu realmente entreguei minha vida para Deus, o meu coração começou a se encher de amor. Eu deixei de odiar as pessoas. Eu deixei de odiar as coisas, de odiar a sociedade, de odiar o sistema. Né, a gente sempre falava de sistema, né? O sistema é corrompido, tem que acabar esse sistema. Eu deixei de odiar essas coisas. Isso só fazia mal para mim, né? Então, quando isso aconteceu, eu passei a mudar, né? Aí passou assim, uns 2, 3 meses, numa pregação que o pastor estava falando, ele falou da parábola dos talentos, né? Eu acho que eu estou contando meu testemunho, já estou indo por rap, na verdade, mas vamos lá. A parábola dos talentos foi ministrada na igreja. Eu já tinha escutado essa parábola várias vezes, né? Mas Deus falou comigo através daquela pregação, que o talento que eu tinha era o rap. Né? Eu tinha feito rap no mundo com todo o meu amor que eu tinha. Né? Eu tinha ódio e amor tudo ao mesmo tempo. Eu amava, sempre amei o rap e odiava a sociedade, odiava as autoridades. Então eu fazia com toda a minha força que eu tinha. Eu usava tudo que eu tinha, todo o meu conhecimento, todo o meu entendimento para me fazer um rap que fosse agressivo, que eu pudesse falar palavrão ali para impactar, né, para confrontar as pessoas. Eu tinha essa característica, né? Fiz muito isso. Eu não fiz só esse trabalho que eu falei com o meu colega, o rapper de Deus. Eu fiz vários trabalhos. Eu fiz um CD só eu, primeiro. Depois eu fiz essa participação no CD do meu amigo. Depois eu fiz uma banda de rap. Eu mais meus colegas, a gente se combinou, né? E a gente criou uma banda, né? Tinha bateria, tinha contrabaixo, tinha teclado. E essa banda chamava Iaconauas, um nome estranho, diferente, né? Iaco porque falava do rio Iaco, que é de um município do Acre, onde um dos integrantes da nossa banda era de lá. Né? E Nauas era do povo Naua, dos indígenas de Cruzeiro do Sul, daquela região, da onde eu nasci. Né? Então a gente juntou essas duas palavras, deu Iaconauas, a gente fez essa banda que falava sobre a história do Acre, falava sobre os contos e lendas da nossa região, né? E falava sobre a nossa cultura. A gente misturou tudo. A ideia que a gente teve foi de ter um rap regional, né? Não só aquele instrumental que o DJ tocava antes, a gente deixou de usar aquele instrumental e passou até a banda tocando e a gente cantando essas músicas, essas letras, né? E aí Deus fez eu lembrar, através da parábola dos talentos, quando o pastor estava ministrando sobre a parábola dos talentos, Deus me fez lembrar de todo o esforço que eu empreendi para me fazer esses trabalhos, né? Que foram trabalhos, de certa forma, impressionantes para quem escutava, né? Para o povo que escutava. Cara, esse cara tem uma ideia muito louca. Olha a ideia desse pessoal, misturando os contos e lendas com a história do Acre, né? Com a historicidade do Estado, com a malandragem da rua, do rap, né? Olha que incrível, né? E a gente fez, né? Eu consegui fazer grandes coisas nesse tempo. E aí Deus me mostrando, olha, se você fez com seu talento isso aí, por que você não faz melhor para mim? Né? Não é fazer a mesma coisa, não é fazer igual, fazer melhor. E aí ardeu no meu coração aquele, poxa, eu não posso enterrar meu talento, não posso, eu tenho que fazer para Deus melhor do que eu fiz para o mundo, né?
Até já contei esse testemunho outras vezes. Eu falei de outras vezes que eu fazia para o diabo, fazia para Satanás, porque tinha músicas que era só violência, né? Eu fiz uma música no meu primeiro CD que era um assalto. A música toda era um assalto, né? E aí eu usei o refrão do Facção Urbana. É tanto que algumas pessoas que curtiam, que gostavam da música, chegavam para mim e perguntavam onde é que foi aquele assalto? Tu fez quando? Tu pegou quanto? Cara, não assaltei ninguém, não. Não, tu assaltou sim, tu conta no teu rap, tá lá no teu rap. Tu conta que tu entrou lá na loja, que tu atirou no cara, não, onde é que foi? Cara, não fez isso, pelo amor de Deus, né? Então, eu fiz essas coisas, foram impressionantes, né? Para aquele momento. Então Deus falou para mim, né, nessa pregação, né, nessa ministração da parábola dos talentos, olha, enterrou o talento. Né? Você não tem sido um servo fiel, você tem sido um servo mau, infiel. Né? E quando o servo é mau e infiel, é tirado dele aquele talento. E eu sempre amei demais o rap, cara, sempre amei. E aí eu pensei, cara, eu tenho que fazer, eu não posso abandonar. E aí voltei, né? Nasceu o sonho de novo. E aí eu comecei a batalhar, comecei a lutar. E aí fiz o primeiro CD, né, que foi o CD Mensageiro de Cristo, né? Eu deixei de ser o MC, que era só MC, as pessoas só me chamavam de MC, né? Eu até coloquei um apelido no meu MC. No primeiro CD eu coloquei de quebra, que é uma expressão aqui do Acre. De quebra é o seguinte, eu troco esse controle no teu celular. E de quebra eu te dou as pilhas. Isso é uma expressão acriana. Não sei se para aí tem essa expressão. Mas eu coloquei essa expressão, que era uma expressão regional. Coloquei MC de quebra. Né? Eu coloquei esse nome. Depois as pessoas até pararam de me chamar e continuaram a me chamar de MC. Aí quando eu passei a compor os rap, né, os meus raps cristãos, eu falei para a minha igreja, né, na hora da administração, eu falei, olha, Deus falou comigo através da parábola dos talentos, que eu não devo abandonar meu talento, que eu devo fazer isso para ele. E o MC que vocês conhecem não é mais um mestre de cerimônia, que o MC do hip hop é mestre de cerimônia. Não deixei de ser, né, porque eu ainda faço, né, eu ainda consigo editar um baile, eu consigo organizar uma festa, né, e também faço os trabalhos da igreja, que também é trabalho de mestre de cerimônia, né. Quando você organiza um culto, você está fazendo uma cerimônia, você está sendo mestre, né, de cerimônia. Mas aí eu converti o MC, eu disse, eu não sou mais MC, agora eu sou mensageiro de Cristo. E aí eu fiz o meu primeiro CD, né? Eu fui compor as letras e tal. O MC já não era mais MC, era mensageiro de Cristo. O M de mensageiro e C de Cristo, né? Aí fiz o meu Amém. primeiro CD. Graças a Deus, Deus me deu a iluminação das letras. Esse meu primeiro CD não foi um CD de praticamente necessariamente de testemunho, mas foi algo que veio no meu coração. O rap em adoração. Eu precisava fazer um rap em adoração. Eu conhecia o rap cristão, já conhecia Provérbio X, conhecia Tati, conhecia vários cantores de rap que eu escutava muito, né? Mas a maioria era testemunho. Eu não queria fazer um rap de testemunho, eu queria adorar a Deus através do meu rap. E aí fiz algumas letras que fazem adoração, né? Tem uma que eu cito algumas partes da Bíblia, né? Tipo, ai de mim, que sou pecador, com meus lábios impuros, para te render louvor, Senhor. Da minha vida no amor, me inspira se for. Preciso até que seja, me corrija, porque preciso de ti. Sem ti eu não sou nada, meu corpo é pó da terra que voltará para sua morada. Sara, minhas feridas, perdoa a transgressão. Tipo, eu conversando com Deus, aí eu comecei a compor esse tipo de rap, né? E eu chamei Rap Adoração. Foi o meu primeiro CD. Né? Nesse CD tinha o meu testemunho também, que fala da mulher que veio pregar para mim, que veio trazer uma revelação, fala como eu mudei, né? Mas a maioria do CD, do meu primeiro CD, era tipo eu conversando com Deus, meu papo com Deus através do rap, né? Usei as minhas palavras, usei palavras que estavam na Bíblia, né? Salmos, algumas coisas que tem na Bíblia, eu coloquei no meu rap e fiz esse primeiro CD, né?
Aí trabalhei uns 4 anos com esse CD aqui no Acre, sempre em Rio Branco, né? Fui em alguns municípios, né? Deus me abençoou em trabalhar em alguns outros lugares, mas nunca saí daqui, né? Já tinha saído daqui do Acre para cantar fora, quando era do mundo, né? Mas como cristão não tinha saído. Aí eu acho que uns 2 anos depois que eu tinha gravado esse CD, eu fui até Brasília, né? Não sei se você conhece Stein, Anistia, que ele era do Provérbio X. Ele fazia ele fazia um encontro todo ano de rap cristão, né? E aí eu fui participar desse encontro de rap e cantei lá também, né? Foi a única vez que eu saí daqui do Acre para cantar como cristão, né? Para fora. Foi muito bacana. Depois disso, passou-se alguns anos e eu gravei um CD com o meu amigo de infância, o Quinho do Braz, né? O nome dele é Irandi, mas ele era um dos idealizadores da banda que eu fiz, né, parte, que era o Iaconauas. Ele era o contrabaixo, o cara do baixo, né, o contrabaixo e tal. Ele tocava contrabaixo e ele era produtor. Então a gente fez o segundo CD, que é o CD Sobre Versos. Aí esse CD já é mais um negócio mais louco, né? A gente fez umas ideias diferentes. Já não era mais um rap em adoração. Era o rap com as nossas vivências, o rap com algumas ideias que a gente precisava botar para fora, ideias que estavam erradas, que precisavam ser mudadas, né? Algumas críticas a pessoas que acham que estão servindo a Deus e estão servindo a si mesmas. A gente fez esse CD, um negócio meio louco. A ideia era que o CD fosse para a rua, não era um CD para a igreja, era um CD para a rua. Então a fala, a ideia era diferente, não era aquela fala, oh, glória a Deus, aleluia e tal. A gente já estava falando uma coisa, né, diretamente com a pessoa, para ela entender, se ela prestasse atenção, é claro, para ela entender o que a gente estava falando, que era um pouco de crítica e um pouco de ideia, né, sobre o cristão, sobre ser cristão, né? E aí trabalhamos aí uns 2 anos e aí não gravei mais nada, né? Até então só fiquei cantando em algumas igrejas, em alguns eventos. Sempre tem eventos do movimento hip hop aqui no Acre, né? Todos os anos tem 2, 3 eventos. Estou participando. Tem uns eventos que a gente mesmo cria e faz, né? Nas nossas igrejas, eventos na rua. E a gente vai fazendo, né? Vamos trabalhando, né? Eu sempre estou junto com o Dibem, né? Tem outras pessoas aqui. Tem um grupo de rap aqui no Acre, eu não lembro se o Dibem falou na live que ele fez com você. Tem um grupo de rap aqui no Acre que chama Alvos de Cristo. É o pastor, eles são pastores de uma igreja. O pastor, a esposa dele e o filho. Os 3 da mesma família são um grupo de rap. E eles são pastores. E um dos grupos assim, que tem mais referência aqui no Acre. São muito conhecidos em Brasília, né? Eles sempre estão indo para Brasília. E esse grupo de rap, essas pessoas, foram referencial para mim, quando eu me converti, né? E sempre estou fazendo alguns eventos, né, com eles também. Eles fazem eventos na igreja deles, né? A gente sempre está indo lá, né? Eu vou até passar o contato desse grupo para você conhecer eles, porque é muito interessante, cara. Muito interessante. É difícil. Eu sei que tem pastores que são rappers, né? Por exemplo, o Dinei do Face a Face. Ele é um pastor e é rapper, né? O Tati, que era do Eclesiastes, agora é só Tati. Ele também é pastor, né? Mas são poucos, né, pastores. E uma família de pastores é mais diferente ainda, né? Então, vou apresentar para você depois. São pessoas maravilhosas, né? Pessoas que têm uma história incrível também, a história deles. Se você conhecer a história deles, cara, tu vai se impactar. O primeiro CD que eles fizeram, o testemunho desse CD é incrível. Se você conversar com eles, você vai ver como é incrível. Então, aqui no Acre também tem histórias incríveis do rap, né? Histórias incríveis. Assim, eu sou muito feliz pelo que Deus fez, pelo que Deus faz, né? Tem pessoas que perguntam, MC, tu ficou famoso? Tu ganhou dinheiro? Cara, ganhei dinheiro não sou famoso não. Pouca gente me conhece. Mas eu estava falando com um rapaz chamado Mano D, que ele é do Paraná, mas mora aqui no Acre.
Ele morou um tempo aqui no Acre, depois foi embora, depois voltou. Ele é um produtor, também é cantor de rap. Eu estava falando hoje para ele que a gente está fazendo um som, nós estamos fazendo rap falando de são vidas e não likes. Né? Parecido com o que o Thiagão fez. Né? Entre likes e lives, o Thiagão fez. A gente está. E já eu tive a ideia de falar de vidas no lugar dos likes. Eu disse, o Thiago, né, o nome dele é Thiago, o nome dele. Mandei é o seguinte: o meu canal no YouTube tem 215 pessoas. São poucas. Mas eu sei quem são essas pessoas. São meus amigos, são meus irmãos da igreja e alguns parentes. Essas pessoas têm muito valor. Quando eu lanço um trabalho que eu coloco no YouTube, que essas pessoas assistem, eu fico feliz. Foi pouco. Foi muito pouco. Mas eu fico feliz porque foi uma palavra que eu lancei para elas. E cada uma delas tem uma importância incrível. Deus fala que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. É claro que se eu alcançar 1 milhão de pessoas, é 1 milhão de vidas super importantes, que valem mais do que o mundo inteiro. Entendeu? Mas a ideia que eu quero passar é que não são só os números, as pessoas não são números. Esses 5, 6 milhões de seguidores que a pessoa tem, não são apenas números. A pessoa se orgulha, olha, eu tenho 5 milhões de seguidores. São 5 milhões de pessoas super importantes, 5 milhões de importâncias super importantes, mais do que o mundo inteiro. Cada uma dessas 5 milhões, individualmente, é super importante. Então, a palavra que eu lançar para uma dessas 5 milhões, para mim, vale mais do que o dinheiro que eu posso ganhar com o YouTube, vale mais do que o dinheiro que eu posso ganhar com o show, vale mais do que qualquer coisa. Porque eu beneficiei. A minha ideia é beneficiar essa pessoa. Tá certo que eu não busco encher o meu canal. O Rapper de BN conseguiu fazer, colocar 1.000 seguidores no YouTube dele. Eu não corri atrás disso ainda. Eu ainda vou correr. Eu sou um cara que hoje eu tenho mais paciência, eu já tenho 43 anos. Eu tenho mais de 20 anos de hip hop. Eu não me aperreio mais com isso. Não preciso me aperrear com isso. O que eu tenho para fazer, o que Deus tem para fazer através da minha vida, através do meu rap, Deus vai fazer, não precisa me preocupar. Né? Verdade, Não irmão. quero Olha tirar. só. Eu tô Pode ouvindo falar. todas. Olha só, famoso eu não sei, mas que eu ouço todas as manhãs sua música com o de bem, né? Porque é o meu despertador, né? Já falei na live dele. Amém. Então, assim, ó, aqui no Rio Grande do Sul tem uma moça meio doidinha que ouve toda manhã você cantando. Então, isso já é bênção, né? Olha que bênção. Meu Deus do céu, isso é super importante. Quando você falou lá na live que você fez com o de bem, eu fiquei super feliz, cara. É uma vida que está sendo ministrada pela palavra que a gente preparou naquele rap, né? Eu sei que cada vez que você escuta, o Espírito Santo fala com você, né? E a minha vontade é essa, que as pessoas ouçam e que elas sejam ministradas, não é apenas vou fazer uma música que vai estourar, vai servir para mim. Isso não vai servir para mim. Eu quero que sirva para as outras pessoas. Para mim ganhar dinheiro, eu monto móveis, eu monto muitos móveis, graças a Deus. Eu como bem, eu durmo bem, graças a Deus. Não sou rico, né? Mas se eu precisar de dinheiro, eu sei onde arrumar, né? É claro, se Deus me abençoar, que eu, sei lá, consiga crescer um canal do YouTube, né? Eu não estou desmerecendo o que você está fazendo, você está fazendo certo. A Keila está fazendo certo. A Keila tem que alcançar milhares de pessoas, milhões de pessoas, porque o que a Keila está fazendo é para alcançar essas pessoas, para ministrar o coração delas. A Keila não está fazendo porque ela quer esses números para ela, para encher o coração dela. Né? Eu sei disso, eu entendo, eu compreendo, eu vejo isso na sua vida. Né? O que eu critico são as pessoas que querem os números. As pessoas não são números, as pessoas são pessoas, são super importantes. Né? Então, assim, o que Deus tem para fazer através da minha vida, Ele já está fazendo. Se eu, sei lá, se Deus quiser me abençoar para mim ter sucesso, para mim gravar um CD, né, jogar lá na plataforma e ter milhares de visualizações e cair uma grana na minha conta, vou ficar feliz, é claro. Né? Mas eu não anseio por isso. Não anseio. Tem alguns grupos do WhatsApp que a pessoa fala, né, olha,
entra aqui na minha plataforma, faz esse trabalho aqui, né? Eu cobro barato. Eu sei que nós devemos fazer isso, mas eu não anseio por isso. Não preciso disso, né? Eu preciso que as poucas pessoas que vão me ouvir, que elas sejam ministradas pela palavra, que elas sejam ministradas no coraçãozinho dela. Porque aquela pessoa, olha só, aquela mulher que falou para mim aquelas palavras e que pediu para mim ler Mateus capítulo 7, versículo 7, ela não mudou só a minha vida, não. Ela mudou a minha vida, ela mudou a vida dos meus filhos, que a relação com meus filhos era de uma forma, hoje é de outra. Ela mudou a vida dos meus irmãos. Hoje todos os meus irmãos me amam. Todos os meus irmãos, eles gostam de estar próximo de mim. Antes não tinha. Então mudou muita coisa. Mudou os meus vizinhos. Né? Os meus vizinhos me viam como bêbado da rua. Hoje eles veem como crente. Ó, o irmão é crente. Está indo para a igreja. Ele é um cara firmeza. Entendeu? Não é vacilão, bebarrão de cachaça. Ele é um cara firmeza. Então, houve uma mudança em várias pessoas. Então, se eu alcançar uma pessoa e a palavra que eu lançar para essa pessoa mudar a vida dela, vai mudar tudo ao redor dela. Todas as pessoas que vivem ao redor dela. Né? Agora, imagina isso em milhões. Aí sim, é onde eu quero os milhões. Milhões de pessoas que serão ministradas e que as suas vidas podem ser mudadas através da palavra que eu lançar, que o Espírito Santo for ministrar o coração delas. Aí sim. Né? Quando Deus quiser fazer isso, eu vou ficar muito feliz. Mas, se Deus não quer, se Deus não fez ainda, eu estou feliz do mesmo jeito. Muito, muito feliz. Entendeu? Então, assim, eu tenho muita história. Eu tenho mais de 20 anos de história no hip hop, tanto secular quanto cristão. Né? Mas o meu alvo no hip hop, o meu alvo na minha vida, é que a minha vida sirva para outras pessoas, que eu possa servir outras pessoas. O meu rap sirva para outras pessoas, que a minha vida eclesiástica na igreja sirva para outras pessoas, que a minha vida no meu trabalho sirva para outras pessoas. O meu anseio, o meu desejo é esse. Né? Embora eu tenha minhas falhas, né? A pessoa pode perguntar, mas tu é tão santinho, né? Tu só fala disso, tu não se preocupa com dinheiro, tu é tão santinho. Não, sou cheio de falha, cara. O pessoal da minha igreja me chamava até de Pedro. Você sabe que Pedro era bruto, né? Sim. Peguei esse apelido. Peguei o apelido de Pedro, entendeu? Mas eu sei quem Deus é para mim. Eu sei quem Deus é para minha vida. Eu sei o que é que Deus fez na minha vida. Né? Não é só eu parar de beber. Né? Tenho 12 anos que eu não trisco em bebidas. Não sinto vontade de beber. Eu bebia todos os dias, eu era escravo da bebida. Deus me tirou dessa prisão. Hoje eu sou livre. Eu posso estar na roda de bebida ali, conversando. Aqui na frente da minha casa tem um bar. Eu sempre paro e converso com os meus vizinhos bebendo. Todo mundo bebendo. Fumando cigarro, o cheiro de álcool. Eu não sinto nada. Porque Deus me libertou. Eu não sou mais aprisionado por isso. Então eu Irmão, sei o que Deus fez na minha vida. um dos motivos de eu ter salvo essa música, de eu ter colocado essa música, é pra me lembrar sempre de onde Deus me tirou, tá entendendo? Pra mim nunca esquecer Amém. também, sabe? É por isso que as pessoas estão falando assim, é santinha agora. Não, eu sei de onde Deus me tirou, entende? Eu sei quem eu era e quem eu sou hoje. Então essa música falou muito comigo em várias áreas falou, mas uma delas foi essa. Se você Glória a quiser Deus. cantar um pedacinho, né, dela, só um pedacinho assim, né? Fica à vontade, Amém. então. Porque eu gosto tanto. Vamos lá, então. É melhor que dançar break aqui pra nós, tá? Amém. Eu agradeço por Cristo ter me livrado das trevas. Sem Jesus, não sou nada. Sem Jesus, eu já era. Passei muito tempo morto, mas recebi a vida. Eu tinha a vida morta, a esperança perdida, um parasita, um nada, folha jogada ao vento. Eu era arrebentado pensando que era arrebento superstar. Que nada, humilhado e na miséria, não passava de um verme rastejando pela terra. As trevas e os demônios agem a todo tempo, infelizmente, e aos milhões do povo está se perdendo. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por essa trilha. Eu sei que o caminho é estreito e cansativo, mas no final você estará ao lado de Jesus Cristo. Eu te convido. Beba da água da vida. O dom da graça de Deus é a verdade que domina. Eu confesso, eu sou livre, a verdade é declarada. Sem Jesus,
eu não sou nada. Sem Jesus eu não sou nada. Glória a Deus. Amém. Irmão, diz aí, e das tuas músicas que tu fez, essa foi a que mais gostou? Qual que foi? Qual que mais te impactou mesmo? Olha, a... engraçado. A música que assim, mais me impactou, ela foi feita muito rápida, né? Ela não é essa música que eu canto. Ela tá no CD, no segundo CD que eu fiz, que chama Sobreversos, né? Inclusive, ela é a música de trabalho, Eu Sou, né? É uma música que eu tava com uma ideia, né? Eu levei pro meu parceiro, o Quinho do Baix, né? Que ele é produtor, ele é DJ e é baixista também, né? Na verdade, ele é músico, ele sabe tocar muitas coisas, ele é um cara incrível. E aí eu levei uma música para ele, e aí cantei, né? Ah, tem essa música aqui e tal. E aí ele, rapaz, essa música tá legal não, cara, não tá legal não. E a ideia da música era tipo Cristo falando com a pessoa, né? A música Eu Sou. Aí ele mostrou uma instrumental para mim que parecia com as instrumentais que o Facção Central fazia na década de 90, né? Um negócio bem pesado, pá, pá, pá. Depois vou te mandar essa música aí no WhatsApp. E aí eu começo falando, eu sou sobre os versos, não apenas protesto a principal porção que você considerou, o resto, o homem corrompido tenta desconstruir o que criou, quem o criou, não vai conseguir, só quem na solidão espera a sua visita, quem você nega um copo d'água de forma negativa, esperei o seu amor, você quis me usar para se promover, para ganhar, para lucrar, o sonho frustrado de forma covarde, pisoteado, às vezes considerado inimigo do Estado, quem você excluiu do seu rol preferido, se não te sirvo, você deleta do seu arquivo, sou mendigo invisível, no chão da calçada, um milagre, a cura que foi. Aí a parada é mais ou menos assim, Jesus falando com o ser humano que você não está nem aí porque eu fiz. Né? Aí o refrão fala, eu sou o que você desprezou. Quando tudo estava perdido antes de ser, eu sou. Aí eu falo do grande eu sou, Jesus. Aí é uma pancada, minha amiga. Assim, das músicas que eu fiz, para mim, essa é a melhor música. Eu sou, ela, se a pessoa escutar e se o Espírito Santo tocar no coração dela, estiver afastada, ela vai, rapaz, eu tenho que me ajeitar, que não tá legal não o negócio. Ó. Jesus está falando, é um papo reto de Jesus para a pessoa. E hoje? E hoje, quem é o rapper que mais te inspira aí? Quem é a tua referência hoje? Cara, rapper, eu vou falar de um cara que é meu amigo, né? Que ele foi assim, usado por Deus para me colocar para cima, num momento assim que eu estava meio perdido, assim, eu vou continuar cantando rap, não vou mais produzir, isso aqui já tá bom, essa produção, não vou mais compor, né? Já tá bom isso aqui, eu vou trabalhando com isso aqui, tá, tô ficando velho. O cara, quando chega com 40 anos, filho, o rapper, ele começa poxa, eu tenho que cuidar das minhas coisas. Eu não sei se todos os homens têm isso, mas quando eu completei 40 anos, eu passei a duplicar meu trabalho. Eu sempre fui trabalhador, mas com 40 anos eu passei a duplicar. Né? Eu não sei se é porque eu tenho nos 50 anos, não tenho mais a mesma força, mas eu fiquei nessa neura, né? Mas aí, o nome do cara é Robson Negão, acho que tu conhece, do Ministério Claro, Arrependidos. né? Mano, Oi. toda a produção daquele cara, toda letra, tudo que ele faz é incrível. Deus tem usado aquele homem de uma forma sobrenatural. Projeto Cruz, né, a música Abandono o Crime, a música que eu fiz com ele, que é O Deserto Acabou, acho que foi a primeira música que ele lançou lá no YouTube. Cara, tudo que aquele cara faz é incrível. Deus tem usado aquele cara de uma forma sobrenatural, né? O cara que é referência para mim, assim, como um cara que trabalha com rap, no rap cristão, tanto no cristão quanto no secular. Eu posso olhar para todos os artistas de rap hoje e dizer, não, o Robson Negão é o cara que tem o diferencial. Ele é totalmente diferente do restante. Eu não estou desmerecendo o resto, os outros. Olha, Tati é o cara da rima, né? Mano Sassá também, Mano Reco, Diney, meu Deus, Diney tem uma rima espetacular, né?
o do Provérbio X lá, o Isaías também, uma rima espetacular. Conheci através do projeto Cruz, né? Agora eu estou esquecido o nome dele. Um rapaz que mora lá próximo do Robson Negão também, que canta demais, né? E são tantas pessoas que agora eu não lembro, né? Agora, um em especial, eu acho que se ele não é do Paraná, eu acho que ele é do Paraná. Ou é do Paraná, é do Rio Grande do Sul. É o Mano Natu. Você Ô, conhece o Mano Mano Nato. Natu? Aí eu falo Mano Nato, conheço ele aqui do Sul. Então, É no de tempo que eu Caxias. estava assim, poxa, né? É de Caxias, né? Ele. É isso Ele é mesmo. de Caxias, aham. Quando eu falo que Caxias está no rap, é para provar que essa palavra tem que ser levada em todo o globo terrestre. O cara tem uma rima louca também. Mas o que me chamou Tem. a atenção no Mano Natu, quando eu completei 40 anos, eu fiquei nessa, eu acho que eu não vou mais produzir, vou trabalhar só com essas músicas aqui e tal, vou parar por aqui, né? Não preciso me esforçar mais tanto. Aí, esse ano passado, agora 2020, eu vejo o Mano Natu, né? E antes, o Tiagão, em uma das músicas dele, ele falou que sonho não tem idade. O sonho não tem idade. Né? Então, o que Deus ministrou ao meu coração com a parábola dos talentos, naquele tempo, ela não deixou de servir para mim hoje. Ela é a mesma palavra. Então, ele disse, não existe idade para sonhar. Em seguida, eu vejo o Mano Natu cantando em São Paulo, na praça, vejo o Mano Natu cantando no trem, cara. Digo, meu Deus, esse cara, ele é incrível. Mano Natan é incrível, eu sou fã do trabalho dele. Né? Além de rimar bem demais, né? É um cara que, não importa a minha idade, não importa. Ele está fazendo muito mais do que muito jovem faz, entendeu? Então, assim, tá de parabéns, Mano Natu também, né? Assim, em primeiro lugar, como rapper, que eu tenho referência é o Robson Negão, né? Em segundo lugar, assim como pessoa que luta, que não desiste, que faz um trabalho top, é o Mano Natu. Eu conheci há pouco tempo, né? Eu já tinha visto falar dele, né? Mas eu digo, Mano Natu, sei lá, né? Não tô nem Sabe aí. Eu não sabe conhecia, que né? Mas depois que eu conheci. ele canta bastante em São Paulo, né? Mas ele deixou de cantar lá pra cuidar da mãe dele, que tava doente aqui em Caxias, tá ligado? Então ele abriu mão daquilo pra cuidar da mãe, tá ligado? Ele é top mesmo. Graças a Deus. Deus vai honrar ele, com certeza. E qual é o teu maior sonho hoje? Meu maior sonho. Rapaz, eu passei um tempo sem sonhar, porque tudo que eu precisava, Deus já tinha me dado. Eu não tenho grandes sonhos. Eu quero ter uma empresa, eu quero abrir empresa para ganhar dinheiro. Eu gosto muito de viajar. Não, eu sou muito sossegado quanto a isso. Eu sei que na hora que eu puder viajar, eu vou viajar para algum canto. Eu amo viajar o Brasil, né? Eu já fui para Brasília, já fui para Cuiabá, já estive aí no Rio Grande do Sul, né? Já me chamaram para São Paulo, eu não quis ir, né? Porque as condições não estavam boas, né? Já fui para Manaus. Então, assim, uma das coisas que eu amo na minha vida, eu falo até na minha célula, uma das coisas que eu mais amo é viajar. Mas sou muito sossegado quanto a isso. Se Deus me abençoar, amém. Né? Uma hora eu vou viajar. Mas assim, eu não tenho grandes sonhos porque quando eu deixei de ter aquela vida de mendigo, que eu morava naquele barraquinho, Deus começou a me abençoar de uma forma tão tremenda assim, de nada faltar para mim. É tanto que quando eu era viciado, eu pesava 59 quilos, eu tenho 1,63 m. Né? Um cara com 59 quilos e 1,63 m, isso aqui meu era fundo, isso aqui, né? Eu não tinha essa bochechinha. E aí, eu sou tão abençoado que não me falta nada, que eu sou gordinho agora. Eu peso 82 quilos, né? Aumentei 22 quilos. É E bastante, aí, é uma mudança, porque eu tenho 59 quilos, imagina tu agora com o meu peso, né? Deve ser. eu era muito magro, né? Então, assim, não me falta nada, cara, não me falta nada. Eu passei uma temporada na igreja, a minha primeira igreja, ela tinha os passos de fé. Eu ia para o grupo de passo de fé, mas não precisava pedir nada. Eu ia mais para agradecer, para participar do culto. Eu tenho minha casa, eu tenho uma esposa maravilhosa, uma loura linda, né? A Maria, ela está até ali, escutando. Deus, Dá valor, uma das coisas... Oi?
Manda um abraço pra ela, então. Aí Um às abraço, vezes as Loura. esposas fazem parte da live aqui. Fala, ela tá ali bem no cantinho aqui, olhando. Mas é assim, uma das revelações que a moça me deu, antes de eu me converter, foi que a esposa que eu estava esperando, ele ia me dar, né? E foi uma das coisas que eu fiz nos passos de fé, né? Quando eu estava pedindo muita coisa para Deus, logo no começo, eu disse, olha assim, eu quero uma mulher bonita para me casar, que ela seja honesta, que ela seja trabalhadora, e que ela seja loura, que seja aquela ali. Já apontei para ela. É aquela ali que eu quero. Deu certo, né? Amém. E aí eu casei com ela. Amém, glória a Deus, ó. Mais um testemunho aí de casamento, gente. Amém. Então, assim, ó, eu era um cara que andava de bicicleta, né? Eu tinha só uma bicicleta. Eu nunca pensei que eu ia possuir um veículo, né? Eu tenho uma moto hoje. Não é, nossa, não é uma BMW, não é um carro de luxo, mas eu tenho uma moto. Para quem era um mendigo, quem não tinha nada na vida, tinha 6 mudas de roupa. Eu tenho uma casa, eu tenho moto, eu tenho meu emprego, né? Eu tenho tudo que eu preciso, eu não preciso de nada, cara. Eu não preciso. O que Deus me deu me preenche tanto que eu não tenho assim, o MC tem um sonho para. Eu não sonho em ser famoso, não tenho esse sonho, eu não sonho em ser. Claro, se Deus me abençoar em alcançar sucesso, eu recebo e fico feliz. Mas a vida que eu levo hoje, eu sou muito feliz, cara, sou muito feliz. Eu não tenho falta de nada. A prosperidade, eu sempre falo para as pessoas, a prosperidade não é riqueza, gente. Riqueza é uma coisa, prosperidade é outra. Eu vivo a prosperidade. É de não faltar nada para mim, entendeu? Eu consigo pagar minhas contas. Eu consigo comprar o meu alimento. Tanto que depois que eu me converti, eu passei a comer muito chocolate, né, que eu não comia antes, quando eu era do mundo, eu só bebia cachaça. Né? Comecei a comer muito chocolate. Eu tive que parar, porque isso começou a fazer mal para mim, né? Já era demais. Mas não me falta nada. Eu não tenho um grande sonho. Na verdade, um dos sonhos que eu tinha, que eu escondi de todo mundo, era de pastorear, né? De ser pastor. E o meu pastor começou a me cutucar. MC, você quer ser pastor? Eu digo, rapaz, pastor, eu tenho medo. Eu tenho medo disso. Não, MC, mas tu tem mesmo vontade? Eu digo, pastor, deixa quieto. Deixa isso quieto, pastor. Aí chegou o momento, né? Nesse começo de ano, que ele se reuniu comigo e outro irmão da igreja e falou para a gente, olha, vocês são as pessoas que eu estou observando já faz bastante tempo e vocês vão passar por um processo e depois desse processo vocês vão ser ungidos pastores, né? Então, um dos meus sonhos já está sendo realizado, né? Daqui a um ano, né, eu vou passar pelo seminário, vou fazer seminário, né? Já estudei bastante, né? Mas eu preciso estudar muito mais para me pastorear, né? Eu, na verdade, não vou pastorear numa igreja sozinho, eu vou auxiliar o meu pastor, né? Nesse pastoreio, né? Mas, assim, é um sonho que eu estou realizando, o sonho de ter uma família, né? De ter uma casa, um sonho de ter um emprego, que eu não precise, né, ficar desesperado, eu vou sair desse emprego. Hoje eu não tenho mais isso, né? Então, o que eu preciso, meus sonhos já foram realizados, né? Eu tenho um sonho, assim, de alcançar pessoas, de evangelizar. Tenho alguns sonhos mais de ministério mesmo, de eu chegar nas pessoas e orar para elas serem curadas, né? De contar o testemunho e a pessoa se arrepender ali, e lá eu quero servir a Deus. São sonhos que eu tenho, assim, que eu sei que vão se realizar, entendeu? O sonho que eu tinha de a minha igreja ser formada, ela foi formada do jeito que eu queria, que eu sonhava antes, né? Hoje a gente tem uma igrejinha, é pequena, mas é a igreja que eu amo, sabe? Eu sempre falo isso para muitas pessoas. Tem gente que fala assim, olha, eu não preciso de igreja, eu sou a igreja. Né? Você sabe que tem muitas pessoas que têm essas ideias e tal, né? Que defendem. Eu amo a minha igreja, cara, eu amo a igreja, eu sou congregacional, eu amo isso é bom demais. Se juntar com os irmãos é bom demais. A palavra de Deus fala que a bênção de Deus é ministrada aonde os irmãos estão em união. Né? Então, eu gosto disso, eu amo isso. Né? Então, assim, a minha vida é uma realização constante. Constante. Deus é bom demais para mim. Amém. Irmão, ó, foi uma honra estar aqui conversando com você, tá? Eu creio que não só para mim, para as pessoas que te ouviram também.
E Amém. eu só tenho que te agradecer, viu? Que Deus continue te usando, né? Infelizmente eu não consegui assim ver muito o vídeo em si, mas o áudio estava muito bom, né? E daí numa próxima live, daí você canta e dança break para nós, tá? Eu prometo cantar, dançar não prometo. Ah, mas é isso, Olha, então que Deus Keila. abençoe sua vida mesmo. Que precisar, chama aí. Amém. Amém. Keila, eu também agradeço muito. Para mim foi uma honra. Eu não conhecia o seu trabalho, eu vim conhecer o seu trabalho a partir daquela live com o de bem. Depois eu fui assistir algumas outras lives que já estão publicadas lá no seu Instagram, né? E no YouTube também. Para mim é uma honra. Eu agradeço por esse espaço que você abriu. Eu agradeço pelo espaço que você abre para vários outros rappers, para várias outras pessoas. E eu peço a Deus que você venha prosperar nesse ministério, que é um ministério lindo, né? Um ministério que a gente pode chamar de digital, né? Mas ele vai direto na vida das pessoas, viu? Que Deus te abençoe, que Deus prospere de uma forma poderosa, sobrenatural. É um prazer ter você como amiga, sabe? É um prazer ter conhecido você, né? É um prazer ter conversado com você e que Deus te abençoe grandemente, viu? Amém. Eu que, ó, meu presente já foi essa bênção, essa oração aí, gente. Que Deus abençoe a vida de todo mundo que assistiu, a live vai ficar salva, tá? Vou depois mandar essa live pro meu canal ainda. Fazer muita coisa ainda, viu? E daqui a um Com tempo a gente certeza. faz uma outra, tá? Com certeza, eu estou aqui à disposição. Amém. Então tá. Boa noite aí, gente. Boa noite, irmão. Graça e paz a todos. Graça e paz.